Bom dia a todos. Obrigado por participarem de mais um call aqui da Gard. Vou começar com a parte internacional e a Natália está colocando. Basicamente aqui, dado que a gente, enfim, falta menos de um mês para as eleições americanas, a gente vai falar um pouco mais, né? A gente já vem, enfim, falando um pouco disso nas últimas reuniões, mas hoje a gente vai falar um pouco mais aprofundado, né? Então, basicamente, o que a gente vê aqui nas pesquisas... Nath, você pode passar, por favor? Nas pesquisas, até o momento, indicam que o Biden, de fato, é favorito, e assim a gente já faz a presidência Biden como nosso cenário base. Obviamente que a gente tem consciência que a eleição americana sempre é mais difícil de você dar um call tão forte, mas a princípio que a gente olha, e a gente tende a ser cauteloso por isso, mas dadas as pesquisas, tanto em níveis nacionais como quando a gente abre para os swing states, né, tem indicado uma margem bem relevante para o candidato democrata, né, também a gente olha uma maior flexibilidade para o voto por correio, e isso daí, enfim, ajuda um turnout maior para as eleições, isso favorece o lado democrata, e também a gente nota que, ao contrário de 2016, que a gente tinha muitos indecisos até a véspera das eleições, hoje você tem menos indecisos, né? Então faz com que as pesquisas, que também avançaram metodologicamente, sejam mais confiáveis, né? Então, dito isso, acho que tem duas considerações sobre o governo Biden que a gente tem que fazer. O primeiro faz diferença se ele vai ter o Senado ou não, né? Lembrando que a House, provavelmente, né, a Câmara vai ser democrata, não tem muita disputa sobre isso. E do lado do Senado, isso não é tão claro, mas, a princípio, a vantagem dele, né, do Biden nas pesquisas tem se traduzido aí também uma vantagem no Senado, só que isso daí não é tão claro, né? Mas obviamente que vai depender um pouco o que será o governo dele se ele também tiver a maioria no Senado. Isso pode piorar um pouco as condições da percepção do mercado para um governo Biden. Mas eu acho que o segundo ponto que a gente gostaria de fazer, a gente não olha o Biden como um cenário tão ruim, basicamente porque ele se aproximou bastante da ala mais moderada, né? Então, quando ele foi ungido a candidato, existia um pouco daquela dúvida sobre para que lado que ele iria, né? Se ele iria para o lado dos seus concorrentes lá mais à esquerda, ou se ele caminharia para um lado mais moderado, e foi o que ele fez, né? Tanto a escolha da vice-presidência, como também quando a gente olha os assessores econômicos, são pessoas mais moderadas e de boa qualidade, tá? Então, por si só, a gente não acha que você teria um governo ruim. Obviamente que tem uma questão que aí pega bastante do lado da Bolsa, que é qual que vai ser a política, né, da taxação corporativa. Ele vem falando que deve subir os impostos sobre empresas, e isso daí pode ter, sim, algum tipo de enfim, readequação dos preços a essa nova realidade, ainda mais se você tiver um Senado também democrata, tá? Mas a gente acha que, assim, Biden eleito, a primeira coisa que a gente vai discutir na realidade vai ser um aumento do déficit, né? Vai ser um programa fiscal mais forte, então isso daí ficaria para um segundo momento, mas obviamente pode ter algum tipo de efeito sobre os mercados, tá? Então acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando a gente olha no médio prazo, o Biden não parece ser um presidente que eu acho que favoreceria ao cenário de emergentes. Isso porque, basicamente, ele vai ser um presidente, enfim, menos imprevisível, né? Eu acho que mais cooperativo com o resto do mundo. Então, quando a gente olha o cenário de China e, consequentemente, de emergentes, isso no médio prazo não seria um cenário ruim, né? Então, acho que é um cenário bom. Então, assim, no médio prazo, a gente acha que o cenário Biden é um bom cenário, principalmente quando a gente olha a classe de emergentes. Só que, e aí eu passo para o próximo slide, Nath, por favor, eu acho que a gente tem alguns desafios de curto prazo, né? Basicamente, o que a gente olha, vai ter uma incerteza, eu acho que a gente chama de mecânica, né, decorrente de um maior número de votos via correio, que dificulta um pouco a contagem, então pode postergar aí a contagem de votos. E o segundo é que a gente tem visto, né, de ambos os lados, declarações aí no sentido de você não aceitar o resultado, e obviamente isso depende de qual vai ser a vantagem do Biden, né? Se ele
for de fato ele entrar no dia da eleição tão forte como ele está nas pesquisas hoje, isso daí pode até diminuir um pouco esse risco, mas o que a gente tem visto é um medo bem grande de você ficar por um bom tempo com incerteza, né? Lá o que a gente viu no Gore e contra o Bush nos anos 2000, você vê um negócio bem mais forte nesse sentido, de você passar um bom tempo sem ter a definição e sem ter, né, um candidato aceitando a vitória do outro, né? Então, aí do lado direito, a gente coloca até, enfim, algumas datas mais importantes aí para as eleições, né? Lembrando que as eleições acontecem no dia 3 de novembro, mas a gente tem 8 de dezembro, 14 de dezembro aí, enfim, datas mais importantes onde você tem que ter alguma definição, né? O problema é que se você se arrastar de 3 de novembro até meados de dezembro, isso daí pode dar um sinal ruim para os mercados, no sentido de você ter incerteza de quem vai ser o presidente, né? Então, acho que no primeiro momento a gente estaria um pouco mais cauteloso aí por conta dessas incertezas que, na nossa visão, o mercado provavelmente não reagiria bem, tá? Então, acho que acho que é o primeiro ponto de incerteza de curto prazo que vem das eleições. O segundo ponto, e para o próximo slide, tem a questão também que eu acho que é decorrente das eleições, né? Mas os estímulos fiscais nessa quarta rodada nos Estados Unidos parecem ser pouco prováveis à véspera das eleições, né? Basicamente, a gente tem os democratas e os republicanos não se entendem, né? Os democratas querem um programa fiscal muito maior do que os republicanos do Senado estão dispostos a aceitar, enquanto o próprio Trump não concorda com o plano dos republicanos, que é bem mais modesto do que seu próprio plano, né? Então, a gente tem 3 atores aí e a gente vê com dificuldade que esse negócio ande para frente, pelo menos até as eleições. E aí, dito isso, o que a gente tem visto já é uma reprecificação aí do crescimento do quarto trimestre. Isso também pode pesar nos mercados aí no curto prazo, justamente porque a gente está reprecificando, aí a gente vai ter um mini fiscal cliff nos Estados Unidos nesse último trimestre, e aí, enfim, projeções, né, de crescimento analisadas no final do ano, no último trimestre, que chegaram a bater 8%, 9%, agora já caminham aí para perto de 5%, né? Algo que até o Fed tem dito um pouco, tá? Então, assim, acho que a gente acha que é um cenário de médio prazo ok, eu acho que favorável até com Biden, mas a gente se preocupa um pouco com esse cenário, enfim, esses eventos aí no curto prazo. Lembrando que o nosso médio prazo também é bem, acho que é um pano de fundo, que a gente já vem falando há algum tempo, a ampla liquidez dos mercados, enfim, o novo framework do Fed, acho que tudo isso daí vem a ajudar esse cenário que deve ser bom para emergentes no médio prazo. E aí, só indo para o último slide, de internacional, um pouco sobre Europa, a gente, enfim, viu uma desaceleração do setor de serviços lá, né? Isso daí eu acho que foi em linha com um pouco dessa segunda onda de novos casos na Europa, que, enfim, geraram algum tipo de novas restrições, ainda que marginais. No entanto, a gente segue com o nosso cenário relativamente tranquilo aí para a Covid, quando a gente vê a relação, né, de novas mortes com os novos casos, estão muito abaixo do que a gente viu, por exemplo, entre março e junho, julho, né? Então, isso é verdade tanto nos Estados Unidos, né, como a gente já falou outras vezes, mas também agora na Europa. Tá? Então, a gente não acha que deva ter aí, que isso deva preocupar os mercados de maneira significativa, uma vez que a gente não deve ver lockdowns como a gente viu lá atrás. E, além disso, também, eu acho que cada dia que a gente que passa, a gente, enfim, se aproxima aí de uma vacina, a gente vê várias empresas que já estão na fase final com bons resultados, então a gente deve ver, acredito que até o final do ano, boas notícias em relação à vacina, tá? Então, dito isso, acho que, obviamente, a gente tem uma segunda parte do cenário, que é Brexit também, que a gente acompanha, está meio atravancado ainda, mas é relevante para a dinâmica dos ativos. E aí, só por fim, assim, a China tem vindo com dados bons, né? E a gente, enfim, dado que a gente espera que o Biden deva ganhar, a gente vê com bons olhos, tanto o cenário de curto prazo como médio prazo na China, tá? Então, tudo para dizer que, assim, tem algumas pedras no caminho, mas o médio prazo, né, que acaba sendo o nosso norte, é um cenário positivo aí enfim, o mundo caminhando ano que vem com vacina, Biden sendo mais previsível com China, o cenário de China segue ok, e também Europa
por mais que tenha esses novos casos, deve continuar aí o seu processo de reabertura, ainda que gradual e com alguns setbacks pontuais e regionais aí bem específicos, tá? Então, basicamente, internacional era isso que eu tinha para falar, e aí eu gostaria de, então, de falar de Brasil, né, que eu acho que é o que tem estado mais animado aí no curto prazo. Bom, esse trilema, né, que esse gráfico da esquerda, que foi o que eu apresentei para vocês no mês passado, acho que, enfim, ele veio cobrar seu preço, né? Então a gente basicamente tinha um problema que você não conseguia ter a coexistência de um programa, né, o Renda Brasil, que depois virou Renda Cidadã e agora botou Renda Brasil como programa social, enfim, bem grande, né, que demanda aí 30, 40 bi a mais de orçamento, com ausência de reformas e, ao mesmo tempo, você querer manter o teto de gastos. Então, o que a gente viu foi um embate justamente dessas três coisas. Nos parece bem claro que o Renda Brasil vai sair, né, nas palavras do ministro Marinho, né, que assim, esse negócio vai sair pelo bem e pelo mal, e eles estão tentando fazer pelo bem. O problema é que a gente ainda não identifica no executivo, e aí principalmente na figura do presidente, uma disposição muito grande de avançar nas reformas, né? Então, com a ausência de reformas, o Renda Brasil só existe com algum tipo de flexibilização do teto de gastos, e é mais ou menos nesse ponto que a gente está. Ainda que ontem a gente tenha tido boas notícias, né? E o Guedes, que estava super, acho que escanteado até semana passada, de certa maneira ganha uma sobrevida agora, reatando aí sua relação com o Maia e com os aliados do Maia, ainda nos parece que você tem que ter a presença do presidente nessa empreitada de você vamos cortar no músculo, etc. e tal. Isso daí só funciona se o presidente de fato vestir essa camisa, né? E as indicações que a gente teve até então não foram boas nesse sentido, né? Então é fácil o presidente fazer um discurso que quer defender o teto quando ele não tem que colocar enfim, a contrapartida disso, ou que reformas que ele vai vestir a camisa, etc. Tá? Então, para a gente, esse trilema ainda é válido, mesmo com a melhora de ontem o dia inteiro e com o jantar de ontem, e dado isso, a gente continua aí, enfim, um pouco apreensivo com a evolução do que a gente tem que ver daqui para frente, tá? E outra coisa que também já argumentava no mês passado é que o mercado não é enfim, um espectador passivo desse processo, mas sim um ator ativo, né? Então, o que a gente viu também, quando o governo tentou burlar o teto de gastos, fazer esse puxadinho dos precatórios, o mercado veio, piorou e mostrou, falou, não, isso daqui eu não aceito, e eles recuaram, né? Então, acho que faz parte desse jogo como um todo, você ter, enfim, o mercado, né, e a piora dos ativos nesse processo como limitador de algumas aventuras que o Congresso e o governo possam tentar encampar. E aí, do lado direito, o que a gente traz é justamente, enfim, cenários, são 3 cenários estáticos, né, em que a gente mostra o que seria a evolução da dívida pública, né, nos nossos cenários. Caso você mantenha o teto, né, até 2035, o que seria essa trajetória se a gente flexibilizasse o teto de gastos? Aqui a gente aumenta o pé direito do teto de gastos em 50 bi para acomodar esses gastos com Renda Brasil e com investimentos, né, sem nenhuma contrapartida. Supõe que a taxa de juros neutra não piora tanto, né, então sai de 2,5 para 3, e isso mostra aí que a gente teria aí uma dívida em 2035, 17% do PIB acima do que o cenário com o teto de gastos. E aí a outra linha vermelha, que é assim, só para a gente ter, seria o pior cenário de todos, que seria um abandono completo do teto de gastos, e aí é o cenário, né, tipo, você vira Argentina, ou enfim, é um cenário que o mercado desgarra muito. Acho que o ponto aqui é que, assim, esse cenário azul em que a gente flexibiliza o teto e não tem contrapartida, ele ainda gera um cenário de sustentabilidade da dívida, ainda que de maneira bem alta, né? Então, um cenário intermediário entre a verde e a azul pode ser, que eu acho que, enfim, vai ser discutido ainda no Congresso e no governo, que vamos flexibilizar o teto, mas vamos aumentar alguma carga tributária, ou vamos tentar fazer alguma, do lado da receita, né, uma remuneração,
de maneira a contrabalancear parte desse efeito expansionista, né, de você aumentar o pé direito do teto. Então, isso, obviamente, que essa discussão toda ela é estressante, né, porque quando você abrir a caixa de Pandora de flexibilizar o teto, a gente sabe que vai parar em 50 bi, não vai ser 100 bi, enfim. Então, me parece que ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, então a gente tem que ser bem cauteloso nesse sentido. E, de novo, o mercado ele é um participante ativo disso. Eu acho que o ponto principal para a gente tem alguma flexibilização do teto no cenário com contrapartidas, e isso impede que a gente vá para um cenário de Argentina ou qualquer coisa desse tipo que exploda, tá? Mas talvez seja um cenário que você tenha que ter um estresse nos preços no curto prazo só pela discussão, e no final o governo vai ter que encampar em alguma reforma mais significativa que te mostre, ou pelo menos que te reforce o mercado, que você você vai garantir a sustentabilidade fiscal nos próximos anos e décadas, tá? Então, acho que essa é a primeira parte. O regime fiscal, ele enverga, mas ele não estoura de maneira completa. No entanto, a discussão disso daí pode ser bem estressante para os mercados. Então, da parte fiscal, é isso, e tudo gira em torno exatamente desse pressuposto que o fiscal ele vai ser um pouco pior, mas ele não vai estourar, tá? Então, dito isso, passo para a parte de conjuntura, né? E aí, enfim, falando um pouco sobre atividade, a gente, enfim, tem visto nos dados de curto prazo uma recuperação mais vigorosa da atividade no terceiro trimestre, tá? Lembrando, enfim, a gente tem até um PIB relativamente otimista, né? Perto de 8% nesse terceiro tri contra o trimestre anterior. No entanto, quando a gente faz o nosso tracking aqui, a gente vê que as coisas estão rodando até em níveis mais fortes, né, indicando até um PIB mais perto de 10%. Isso daria um viés aí de alta para o PIB desse ano. No entanto, quando a gente olha o médio prazo para o ano que vem, a gente fica bem mais cauteloso também com o crescimento de 2021, né? Então a gente trabalha com PIB de 2,1, que é bem abaixo do que o mercado coloca, e o próprio Banco Central colocou um PIB mais perto de 4%, e basicamente a gente vê a mesma coisa que impediu que o PIB caísse tanto esse ano, e a gente mantém o nosso menos 4,8, né, que foi esse impulso fiscal gigantesco. O segundo, vai ser a mesma coisa que vai tirar um pouco de PIB ano que vem, né? Então a gente vai ter justamente o governo desfazendo todos esses programas que são temporários, que tem não só a manutenção do emprego formal, como também a manutenção de renda. A manutenção de renda é o auxílio emergencial, e a manutenção do emprego é justamente esse programa que faz com que as empresas não demitam e o governo ajuda elas a manter o emprego. Só que isso daí também tem hora para acabar, e aí a gente nos pergunta, né, a gente se pergunta o que vai acontecer com o mercado de trabalho, que está artificialmente, né, respirando por aparelhos por conta de programas do governo, né, e aí a gente até traz nesse gráfico da direita o que seria a taxa de desemprego, né, enfim, tirando ou pelo menos ajustando pela taxa de participação, ou seja, tem pessoas que saíram, não estão participando, não estão atrás de emprego, mas na verdade elas estão lá, e isso faz com que o mercado de trabalho seja muito mais fraco. Então, grande parte das coisas que mantiveram a renda esse ano não vão manter a renda ano que vem, né? Então, provavelmente você vai ter uma queda de renda ano que vem, e aí você pode ter uma piora do consumo lá na frente, né? Isso daí é uma preocupação do Banco Central também, tem toda uma discussão, mas a poupança aumentou, isso daí pode compensar, né, um pouco, ou dar uma sobrevida ao consumo. No entanto, quando a gente olha em termos agregados, isso daí nos preocupa bastante, por isso que a gente tem essa taxa de desemprego, essa taxa de crescimento mais baixa para o ano que vem, tá? Então, de atividade, a mensagem é essa: é um otimismo de curto prazo, no entanto, um pessimismo aí de médio prazo olhando o ano que vem. Seguindo, falando um pouco sobre inflação, eu acho que, enfim, aqui a cara é meio espelho da atividade, né? Obviamente que a gente tem um fator exógeno aí, que é o choque de commodities, que a gente tem visto, e de câmbio, né? Então, commodities em reais seguem subindo bem fortemente, isso daí tem impactado bastante a inflação desse ano. A gente já está com 2,5% de projeção para esse ano, né? Enfim, há pouco tempo isso daí rodava mais perto de 1,70, né? Então a gente teve um choque muito forte, inclusive eu trago aí no gráfico da direita a decomposição da inflação, né? O que é administrados, o que é alimentação e o que é a parte de preços livres, tirando
alimentação, né? Então, basicamente, você vê um choque muito forte, né? Como, enfim, fazia tempo que a gente não via em alimentação. Isso daí tem impactado bastante a inflação desse ano. No entanto, quando a gente olha o resto, né, essa linha preta, que seria o Livres, ex-alimentação, isso daí está bem tranquilo, né? Isso aí seria uma proxy porque o Banco Central enxerga como inflação subjacente, essa está bem baixa, né? Então, ano que vem, obviamente, a gente vê algum tipo de recuperação dessa linha preta. No entanto, você vai ter todo a devolução de alimentação que, enfim, o choque deve se limitar a esse ano, né? Então, quando a gente olha, tem muita coisa de carnes que não se repete, o arroz, que tem sido um vilão, em algum momento vai entrar a nova safra e aí os preços devem recuar. Então, é muito difícil de ver um outro choque desse tamanho ano que vem. E por isso que a gente acredita numa inflação bem tranquila, tá? E basicamente, quando a gente olha, o Banco Central tenta se abster de ficar olhando esses choques que a gente está vendo e olha para a parte subjacente, a subjacente sobe ano que vem, mas sobe bem lentamente, reagindo a um hiato que também na nossa cabeça fecha bem lentamente, né? Então, se você excluir, enfim, a possibilidade de ter algo no fiscal que te gere uma desancoragem completa, né? Você deve ver a inflação relativamente tranquila ano que vem e os choques concentrados esse ano. Basicamente, isso é reflexo do hiato e, como eu falei, no médio prazo a gente vê uma recuperação um pouco mais lenta, né? Isso daí garantiria uma inflação abaixo da meta para o ano que vem, a gente tem 2,6, e para 2022 também, que a gente tem 3,20. Lembrando que a meta lá é 3,5. Tá? Então, com isso, e aí eu já passo para o próximo slide, a gente teria o forward guidance garantido, cumprido pelo Banco Central. No entanto, uma coisa que a gente tem se perguntado é em que maneira, ou seja, de que maneira a gente pode estar errado e o que acontece se essa mudança fiscal que a gente está vendo, alguma flexibilização do teto, caso venha sem contrapartidas ou as contrapartidas não sejam suficientes para assegurar ao mercado e aos agentes uma percepção de sustentabilidade da dívida, então a gente poderia ter aí uma desancoragem, né? A desancoragem fiscal levaria a uma desancoragem nas expectativas e aí sim a gente poderia ter uma inflação mais alta já ano que vem, né? Então, nesse cenário de mudança de regime fiscal, o Banco Central já deu sinais, né, que, enfim, está escrito na ata, né, que então o forward guidance não vale, e aí a gente pergunta, então o que acontece, né? Então, dependendo do cenário que a gente faça, né, se a gente fizer uma desancoragem a lá o que aconteceu na Dilma, a gente poderia já ver altas de juros no curto prazo, né, principalmente na virada do primeiro para o segundo tri do ano que vem, tá? Então, aí a gente mudaria drasticamente nosso cenário, que é, a princípio, de manutenção da taxa de juros em 2% por um período prolongado, né, provavelmente até o começo de 2022, e aí a gente já estaria discutindo o Banco Central reagindo a muito mais cedo e provavelmente já no primeiro semestre do ano que vem. Uma curiosidade é que quando a gente plota essa linha vermelha, né, que é justamente a nossa Taylor com a desancoragem à la Dilma, né, que é uma coisa bem forte, as expectativas voltarem para 6% de inflação, isso leva mais ou menos ao que está no mercado, né? Então, assim, a curva de juros já tem, enfim, embutida nela um cenário bem ruim fiscal, né? Por isso que o forward guidance do Banco Central, que era, em tese, para segurar a precificação da curva de juros, dessa curva mais curta, no entanto, eles não conseguem justamente porque o mercado mais e mais duvida do cenário fiscal, e é por isso que a gente tem que, eu acho que todo o cenário gira em torno dessa parte fiscal. Tá? Então, obviamente que a gente, enfim, acompanha perto. A princípio, a gente mantém o cenário de Selic aí estável em 2% por um bom tempo. No entanto, a gente tem que ficar de olho no fiscal, que isso que vai, como o próprio Banco Central tem falado, né? Ele é passageiro, né? O piloto dessa história toda é o fiscal. Bom, e aí, por fim, indo para o setor externo, aqui, enfim, acho que não tem muita diferença do que eu venho falando para vocês, né? A gente continua vendo uma parte do setor externo que melhora fortemente, que é a conta corrente, balanço comercial. Inclusive, a gente tem revisado nossa balanço comercial do ano que vem para perto de 60 bi de novo, né? Então, esse ano a gente deve ter alguma coisa como 65 bi, e aí repetiria um número tão grande desse no ano que vem. No entanto, quando a gente olha o fluxo cambial, né, a gente não vê esses dólares todos entrando, né? E aí tem algumas coisas que quando a gente olha o conta corrente, a gente está vendo uma parte da história, a gente tem que olhar também a parte financeira, e aí nessa a gente tem várias
acho que vários sinais de alerta, né? Primeiro, o FDI, que continua vindo muito fraco, né? Então, ele não se recuperou do pós-pandemia, e aí aqui pode ter eu acho que vários motivos. Um deles pode ser, enfim, a imagem do Brasil no exterior, enfim, tem toda a discussão ambiental, tudo isso daí que eu acho que vai impactando marginalmente, mas você vai somando vários fatores e isso daí acaba pegando na percepção do Brasil como um receptor de investimento direto. Outras coisas eu não trago aí, mas eu trouxe na última reunião, a taxa de rolagem, né, de empréstimos externos e de bonds segue muito baixa, abaixo de 50%, né? Ou seja, a gente continua pré-pagando dívida, e isso daí continua gerando saída de capitais. E outra coisa também é que, enfim, a gente segue vendo, ainda que não esteja acelerando, mas a gente segue vendo aí brasileiros investindo cada vez mais lá fora, né? Isso daí é um subproduto da taxa de juros mais baixa aqui dentro, mas em algum momento também pode ser, dado o cenário fiscal, se a percepção piorar, pode ser uma válvula de escape e isso levar ainda a aumentos de fluxos de saída, tá? Então, por mais que um lado da nossa conta corrente, né, do banco de pagamentos pareça bom, a gente ainda continua bem incomodado aí com a parte financeira. Uma parte disso daí seria efeito da taxa de juros mais baixa, mas isso daí pode ser amplificado com, enfim, um cenário fiscal mais desafiador, né? Então, como eu disse no começo da parte de Brasil, tudo gira em torno do fiscal, né? E a gente ainda antecipa que, mesmo com a melhora vista ontem, a gente ainda acha que o trilema não está solucionado, que a gente não viu ainda a parte do executivo, né, ao redor do presidente, encampando as reformas que seriam necessárias aí para gerar os recursos dentro do teto para o Renda Brasil, tá? Então, a gente segue cauteloso aqui com o cenário à frente. Mais ou menos é uma repetição do que a gente falou na última reunião, em que, enfim, esse lado fiscal continua com bastante incerteza e falta de clareza por que caminho eles vão caminhar, tá? Mas, bom, eu paro a minha parte por aqui e fico à disposição depois para perguntas e passo a palavra para o Calabrese, tá? Obrigado a todos.